Amém, glória a Deus. Abra aí a sua Bíblia rapidamente em Salmos 133. Vamos estar lendo os versículos 1, 2 e 3. Salmos 133, versículos 1, 2 e 3. Essa palavra é um tanto quanto interessante para momentos como este que estamos vivendo dentro da nossa sociedade, dentro das nossas igrejas. A palavra de hoje tem como temática a unidade da igreja em tempos de caos. Vamos ler alguns versículos e é importante que você esteja com a tua Bíblia aberta para que de uma maneira dinâmica a gente consiga entender aquilo que a palavra de Deus quer falar conosco. Vou estar lendo aqui, acompanhando no telão, porque a minha versão é um pouco diferente, mas para que possamos juntos entender essa temática, vamos estar lendo aqui, acompanhando. Como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. É como óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba, a barba de Arão, até a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, quando desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. E agora você vai pular lá para Marcos, capítulo 3, os versos do 22 até o 25. Marcos 3, dos versos 22 até o verso 25. Vamos ler todos juntos. E os mestres da lei que haviam descido de Jerusalém diziam: Ele está com Beelzebu, pelo príncipe dos demônios é que ele expulsa demônios. Então Jesus os chamou e lhes falou por parábolas: Como pode Satanás expulsar Satanás? Se um reino estiver dividido contra si mesmo, não poderá subsistir. Amém? Glória a Deus. Queridos, acabamos de ler dois textos que falam diretamente sobre a questão da unidade. Em especial, estamos falando da unidade dentro das nossas igrejas. Vivemos tempo de uma divisão muito grande de opiniões em diversas áreas. Mas, logo que a gente lê em Salmos, a gente já começa a entender que é bom, como é agradável, como é perfeito, como é maravilhoso que os irmãos vivam em união. E entendendo isso, entendendo essa questão da unidade, precisamos entender em que em nenhum momento pode haver dentro das nossas igrejas, dentro dos nossos relacionamentos, dentro dos nossos lares, qualquer vestígio de divisão. Obviamente, somos indivíduos, somos pessoas diferentes, com pensamentos diferentes. E naturalmente, muitas vezes a gente se expressa de maneira diferente. Mas a grande situação, o interessante de tudo isso é que, independente de sermos indivíduos, independente de pensarmos de maneiras diferentes sobre algumas coisas, precisamos manter a nossa vida focada em um determinado propósito. E esse propósito precisa ser diretamente um propósito em comum. E aí talvez você esteja se perguntando, um texto está falando sobre isso, e daqui a pouco um outro texto fala sobre algo que é aparentemente totalmente diferente daquilo que foi proposto no primeiro texto. Mas vamos entender a conexão que há entre um texto e outro, então fica ligado nisso. Nós falamos no primeiro texto, lá em Salmos 133, que é bom, que é agradável que todos vivam em união. Ou seja, a união é o oposto daquilo que entendemos por ser divisão. E entendemos diretamente através desse texto.
para que um reino continue subsistindo. Ou seja, dentro desse contexto, essa palavra subsistir significa prevalecer, ficar de pé, permanecer de pé. Um reino não subsiste, um reino não prevalece, um reino não fica de pé se ele estiver dividido. Isso traz para nós, dentro do nosso contexto de igreja, que precisamos andar em perfeita unidade. Agora preste atenção em uma coisa, que a unidade, ela é totalmente diferente de uniformidade. Perceba a diferença entre essas duas palavras. Uma unidade não é necessariamente uma uniformidade. A uniformidade, ela diz que tudo vai ser exatamente igual, tudo vai ser padronizado, uniforme. Quer ver um exemplo? Você talvez tenha o seu uniforme de trabalho, a sua roupa específica, onde todos dentro daquela empresa vestem a mesma roupa e vão estar todos uniformizados, num mesmo padrão, seguindo um mesmo padrão de uniforme. Mas isso é totalmente diferente quando nós entendemos unidade. Um outro exemplo, uma outra analogia que nós podemos usar é uma determinada máquina. Pense você numa máquina onde diversas engrenagens trabalham para um propósito comum. Essas engrenagens, elas têm funções diferentes, elas têm propriedades diferentes, elas têm tamanhos diferentes, mas todas elas vão trabalhar em função de um propósito comum, que é fazer com que toda essa máquina funcione perfeitamente bem. E basicamente é isso que nós precisamos entender no que diz respeito às nossas igrejas. Somos diferentes, temos linhas de pensamento muitas vezes diferentes, em algumas situações temos atitudes diferentes, mas precisamos em unidade trabalhar num propósito comum para fazer com que este reino não venha a cair e ele subsista, para que ele então permaneça de pé. Preste atenção numa coisa, quando nós entendemos essa ideia de que a divisão, ela não pode haver e que a união precisa prevalecer, nós entendemos que dentro desse contexto, podemos até isentar a ideia de que essa união em que faz com que as coisas prevaleçam, seja algo meramente espiritual. Quer ver uma coisa? Vou usar um exemplo. Talvez se apenas uma pessoa tivesse que carregar esse piano, seria algo muito difícil. Talvez até conseguiria, dependendo do seu nível de força. Mas se muitas pessoas juntas pegassem esse piano, elas conseguiriam movê-lo com facilidade. Entenda que não há nada de espiritual dentro desse contexto em que as pessoas vão estar pegando esse piano junto. Todas elas vão estar trabalhando juntas para que esse piano então seja movido, que ele seja movido de lugar. Ou seja, a gente pode entender que dentro das nossas igrejas, em hipótese alguma, pode haver a ideia de divisão. Porque para que isso aconteça, para que o reino de Deus cresça, e quando nós falamos do reino de Deus, nós não falamos necessariamente de um contexto de um templo, mas estamos falando de todo um poder de instituição como igreja na terra, que representa o seu Deus na terra. Para que a gente permaneça de pé, para que a gente prevaleça, para que nós como igreja continuemos e não venhamos a cair, para que a casa não venha a cair, este reino, para que não venha ser destruído, não pode, em hipótese alguma, estar dividido. Um outro exemplo muito interessante é que o diabo, ele é o maior promotor da divisão dentro da igreja. Mas ainda que sendo o maior promotor da divisão dentro das nossas vidas, nos nossos relacionamentos, em todas as áreas da nossa vida, ainda que sendo um promotor de divisão, ele não trabalha com divisão no seu reino. Ou seja, queridos, ele é o promotor principal para que haja uma divisão na igreja, mas no reino dele,
ele não faz divisão. Afinal de contas, todos os seus demônios se reúnem e cada um faz a sua parte para que haja divisão dentro da igreja. Mas todos eles estão trabalhando com um determinado propósito. Então preste atenção numa coisa. A maior parte, e eu lembrei desse exemplo e acho interessante. Dentro de um âmbito da criminalidade, os maiores traficantes, os maiores bandidos dentro de um crime organizado não são usuários das drogas que eles vendem, porque eles entendem que aquilo que eles estão promovendo faz mal, mas eles não utilizam e ainda assim continuam promovendo isso. É para que a gente entenda essa conexão entre a divisão e a unidade, ou melhor, a diferença entre a unidade e a divisão. Entendam que o inimigo coloca esse processo de divisão dentro das nossas igrejas, fazendo com que as pessoas, de uma maneira muito intensa, não simplesmente expressem o seu pensamento, mas que de alguma forma ataque o pensamento que seja diferente da sua linha de raciocínio. Presta atenção nisso. Quando nós lemos esse texto, a gente começa a entender que dentro daquela situação, Jesus estava expulsando demônios, e algumas pessoas disseram que ele estava expulsando demônios, mas porque ele estava possuído por uma entidade, por um demônio. E aí Jesus chega e diz para ele, olha só, para eles, como é que pode Satanás expulsar Satanás? Não faria sentido, não existe essa possibilidade. E aí ele complementa dizendo que um reino, ele não vai subsistir se houver divisão. É essa palavra que ele está dizendo, ou seja, ele está provando que um não pode ir contra ele mesmo, que ele não pode ir contra ele mesmo. Então ele não estava em momento algum possuído por algum tipo de entidade. Não, ele estava em unidade com o Pai, em prol de fazer que algo fosse estabelecido naquele momento, que era a libertação da vida de pessoas pelas quais estavam aprisionadas pelo pecado e pelo inimigo. Contextualizando, trazendo para o nosso convívio, é importante que vivamos diretamente em unidade. Até porque a unidade promove a bênção e a divisão, ela promove a maldição. Deus se move onde há unidade. Deus se move diretamente onde há unidade. E que unidade nós estamos falando? Unidade de fé, principalmente. Quer ver uma coisa? A palavra de Deus nos diz que onde houver 2 ou 3 em meu nome, ali ele estaria. Diversas situações da Bíblia em que havia uma unidade, onde todas aquelas pessoas clamavam e ofereciam sacrifícios para que algo acontecesse, esse algo acontecia. Ou seja, não estavam divididos, estavam todos em unidade, buscando algo em comum. Hoje, no nosso contexto de sociedade, vivemos dias onde linhas de pensamento são colocadas, porém, a grande questão não é se essas linhas estão certas ou talvez erradas, mas que precisamos nos unir para que esse reino continue avançando. A grande verdade é que dentro das nossas igrejas está havendo muito mais divisão do que unidade. E se não houver unidade, esse reino não vai prevalecer. Não adianta eu, como cristão, declarar que tenho um Deus como Pai, se coloco os seus filhos, os seus demais filhos, como meus inimigos. Se coloco os demais filhos como inimigos, não declaro que Ele é meu Pai, porque então eu estou promovendo uma divisão. Entenda que um corpo ele possui diversos membros e cada um tem a sua função, e isso é bíblico. Então nós precisamos entender que Deus atua diretamente onde há a unidade, onde há a divisão, o reino não subsiste. Abra sua Bíblia em Josué 24,
no versículo 15. Josué 24, versículo 15. Continuando a entender sobre a unidade. Falamos sobre um contexto de igreja, falamos sobre um contexto de atuação de Deus dentro da unidade, e até falamos também que essa unidade não necessariamente acontece somente dentro das igrejas, mas onde diversas pessoas, num senso comum, num propósito comum, numa finalidade comum, querem fazer alguma coisa, isso possivelmente vai acontecer devido à unidade, estarem todos no mesmo foco. Mas vamos lá. Se, porém, não agrada a vocês servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Se aos deuses que seus antepassados serviram, além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. E aí, mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Vamos entender um pouquinho desse contexto. Quando nós lemos essa palavra, essa questão, essa ideia sobre servir nesse contexto, ela não se resume a um contexto meramente de adoração e obediência, mas de serviço. E aí, conectando novamente a ideia de uma máquina, de um maquinário, onde todos dentro daquele contexto, todas as peças trabalham em função de que algo seja perfeito, para que algo tenha a sua funcionalidade em plena atividade. Então, servir também faz parte de um contexto de unidade. Aqui nesse contexto, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor, não necessariamente se resume a um contexto de adoração e de obediência, mas de serviço, onde todos da sua casa trabalhariam diligentemente para o Senhor. Abra aí a sua Bíblia agora, em Efésios, no capítulo 4. Efésios, capítulo 4, para a gente entender um pouquinho mais sobre a unidade. Efésios 4, versículo 1, nós vamos estar lendo do 1 ao 7. Depois estaremos lendo do 11 ao 16 e depois do 26 ao 32. Vamos ler do 1 ao 7, Efésios 4. Como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis, e sendo pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo, um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamadas é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. E em cada um de nós foi concedida a graça conforme a medida repartida por Cristo. Pula para o versículo 11. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito não é que sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá
por todo vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Mantenha esse versículo aí. Dele todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Aqui conseguimos observar que para que haja um crescimento, para que haja um aperfeiçoamento, é necessário que haja diretamente a unidade. Vamos contextualizar, vamos entender, fazer analogias para que a gente entenda mais facilmente o que essa palavra quer nos dizer. Uma planta precisa da sua água, precisa também da terra, para que ela então cresça, floresça. A igreja precisa que haja unidade de fé, para que ela cresça e se mantenha fortalecida e prevaleça contra as astutas do inimigo. Ou seja, dentro de todos os contextos, de todas as passagens que nós lemos aqui, entendemos diretamente que não há como se manter firme se formos divididos. Hoje, dentro do nosso contexto de sociedade, vivemos tempos onde há uma divisão muito grande, onde na verdade dizemos que somos irmãos, mas somos extremamente intolerantes no que diz respeito a opiniões diferentes. Quando alguém nos coloca alguma coisa que é contrária à nossa linha de raciocínio, ao invés de nos unirmos para que então vivamos dentro de um propósito maior, temos sido agentes de divisão, temos sido adversários do que entendemos ser o reino de Deus. É claro que eu não estou falando para que todos pensem exatamente igual, afinal de contas, como eu disse anteriormente, somos indivíduos, mas independente de termos uma linha de pensamento muitas vezes diferente, precisamos ser unidos e não divididos, para que então possamos prevalecer. Não podemos encarar os nossos irmãos como sendo inimigos simplesmente porque eles têm um pensamento diferente, um posicionamento diferente, seja ele em qualquer situação. Talvez em algum contexto vai ser pintada a igreja, e alguns irmãos vão querer que seja pintado de azul, outros irmãos vão querer que essa igreja seja pintada de amarelo, que seja pintada de verde. Enfim, são pensamentos diferentes, são ideias diferentes sobre a mesma coisa, mas todos trabalhando em prol de fazer com que a igreja se torne mais bonita, para que esse templo fique mais bonito, fique melhor pintado. É isso que nós precisamos entender, é que por mais que tenhamos uma linha de raciocínio, um pensamento diferente, precisamos estar unidos em Cristo e não podemos estar divididos. As nossas opiniões podem ser diferentes, mas o nosso propósito precisa ser um propósito comum. Vamos do versículo 26 ao versículo 32. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha. E não deem, olha isso como é forte, e não deem lugar ao diabo. O que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade.
Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Perceba que também o contexto de unidade está diretamente ligado a um contexto de paz. Não há como dizer que vivemos dentro de um contexto de unidade se entre nós não houver paz. A palavra de Deus, lá em Hebreus, também nos fala diretamente que nós precisamos viver em paz, em harmonia uns com os outros, ainda que sejamos diferentes. Quer ver um contexto? Para que nós possamos fazer com que outras vidas sejam transformadas, muito além do que aquilo que a gente fala, os nossos exemplos vão fazer diferença. E aí, como queremos que o mundo se arrependa dos pecados? Como queremos fazer com que vidas sejam transformadas, se dentro do nosso contexto estamos em guerra uns com os outros? Não existe possibilidade, se estivermos em guerra entre nós mesmos, fazer com que outras pessoas sejam revestidas de paz. Não podemos pregar uma paz da qual nós não vivemos. Quer ver uma coisa? Uma criança, ela vai ser muito mais instruída através dos seus exemplos do que propriamente através de palavras. E eu vou dizer isso porque ela pode ouvir muitas palavras boas, mas se o seu exemplo não for um bom exemplo, essa criança não vai entender dessa maneira e vai se questionar ao longo do tempo. Ela vai crescendo e entendendo que as suas palavras não condizem com as suas atitudes. Ou seja, nós queremos que o mundo mude a sua linha de pensamento. Queremos que os princípios cristãos sejam prevalecidos. Mas para que esses princípios cristãos sejam prevalecidos, é imprescindível que estejamos em unidade, que estejamos em paz uns com os outros. E a palavra ali no versículo 32, coloca aí para mim. O versículo 32 fala exatamente assim, ó: sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. E ainda assim, dentro de um contexto, num tempo tão curto, existem pessoas que estão destruindo os relacionamentos de amizade, estão destruindo os seus relacionamentos dentro de suas famílias, porque não estão entendendo que o propósito para o qual nós fomos criados é fazer com que o reino de Deus seja estabelecido. E para que esse reino seja estabelecido, é importante que vivamos em unidade e saibamos perdoar uns aos outros, como Deus nos perdoou. Queremos ser perdoados por Deus, mas não temos a capacidade de perdoar o nosso irmão, simplesmente porque ele talvez tenha uma atitude ou um pensamento diferente daquilo que nós achamos por ser correto. Interessante que nós trazemos isso para a nossa igreja, mas somos extremamente seletivos. Afinal de contas, num relacionamento conjugal, são duas pessoas de criações diferentes, de pensamentos diferentes, talvez de locais diferentes, e então elas se relacionam conjugalmente, vivem ainda que com pensamentos diferentes, mas se alinham para que essa família seja estabelecida, para que essa família continue avançando, para que essa família não seja destruída. Mas quando essas pessoas não abrem mão da paz que precisa haver, quando não perdoam um ao outro, essa família gradativamente é destruída. Gradativamente a casa literalmente cai. Entendam que o perdão, a paz precisam estar presentes constantemente para que haja unidade, e havendo a unidade, tendo a certeza assim então, de que Deus se move no meio da unidade. Não podemos fazer com que vidas sejam alcançadas, com que o reino avance e cresça, se não trabalharmos em unidade, se não nos amarmos diretamente uns aos outros, como Ele nos amou.
discursos de ódio sendo colocados de uma maneira muito explícita por um povo que deveria ser muito mais unido e declarar o amor e o perdão uns aos outros, independente das diferenças. Existe algo que está atrapalhando diretamente as nossas igrejas dentro desse contexto de divisão. E eu entendo que isso seja uma presença maligna muito grande, uma atuação maligna muito grande para que sejamos divididos. Sabe por quê? Porque lemos a palavra de Deus e entendemos isso, mas o inimigo também sabe disso, e é por isso que ele tem colocado divisão entre nós, para que nós sejamos cada vez mais fracos, e uma vez fracos esse reino caia. Entenda a seriedade que há nessas palavras, nesse texto, para que você perceba o quanto é sério que sejamos unidos em Cristo Jesus, independente da nossa escolha, seja ela qual for. Nós precisamos ter um propósito comum. Que propósito é esse? Andar em unidade e em perdão e em paz uns com os outros, para que o reino de Deus subsista e prevaleça e que vidas sejam alcançadas. Hebreus 12, 14 e 15, abra sua Bíblia aí. Hebreus 12, 14 e 15. Voltando para a ideia de paz, dentro de um contexto de unidade. Esforcem-se para viver em paz com todos, e para serem santos, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Esforcem-se para viver em paz. Meu amigo aqui é corintiano, eu sou flamenguista, mas vivemos em paz, independente dele ter um posicionamento, uma visão diferente com relação ao time que ele torce. É entender que independente de termos uma linha de raciocínio diferente, podemos ainda assim viver em paz. Podemos assim viver em paz, porque não posso, em hipótese alguma, dizer que amo a Deus, se não consigo viver em paz com meus irmãos e amar diretamente os meus irmãos. Querido, entenda nessa noite o que esses textos estão dizendo diretamente para nós, em especial nos momentos em que temos vivido dentro da nossa sociedade. Preste atenção nisso. Nós precisamos nos comportar como um corpo que trabalha em função de que a obra avance. Que corpo é este? O corpo de Cristo. Temos funções diferentes, temos pensamentos diferentes. Lemos também num texto, uns são profetas, outros são mestres, outros vão atuar em determinadas áreas, mas o importante é que todos aqui busquem a unidade na fé em Cristo Jesus, amando diretamente e perdoando uns aos outros mediante algum tipo de conflito. Podemos sim nos irritar, podemos sim nos irar, mas não podemos trazer isso para um contexto de pecado. A palavra de Deus fala que você pode irar, ireis, mas não pequeis. Ou seja, você pode se irritar, isso é automático, porque isso é algo que faz parte de você, é o seu sentimento. Você pode se sentir irritado, mas não deixe que isso faça com que você seja um agente de divisão dentro da igreja. É entender que o seu irmão pode pensar diferente de você, mas chamar o seu irmão, resolver as suas diferenças para fazer com que algo maior seja alcançado, que é a vida de muitas pessoas. Muitas vezes durante o momento de ceia, em algumas igrejas, enfim, em diversas situações, a gente percebe que há um momento de comunhão, há um momento de troca de cálices, há um momento em que muitos pedem perdão uns aos outros, e então depois disso, tomem a ceia, porque entendem que se não fizer isso, estarão fazendo para a própria condenação. Mas entendam que isso não se pode limitar
apenas a um momento de ceia, mas em todo o contexto da nossa vida. Certa vez um pastor, contando um testemunho dele, falou que ele e a sua esposa, nos primeiros meses de casado, tiveram uma briga, tiveram uma discussão, uma divergência, e era uma divergência por algo tão simples, tão besta, que daqui a pouco eles acabaram esquecendo. Mas o momento em que eles esqueceram foi o seguinte: é que eles estavam tão chateados um com o outro, que dentro de casa, num corredor, estavam ambos tentando passar de um lado para o outro. Mas a raiva era tão grande que eles não conseguiam olhar diretamente um para o outro. E essa é uma grande verdade. Quando a gente está com um problema com o nosso irmão, a gente não consegue olhar diretamente no seu olho. A gente não consegue ficar olhando diretamente para aquele irmão, porque a gente tem uma diferença com ele que ainda não foi resolvida. E nós precisamos resolver isso. E aí, sabe o que aconteceu? Ele contando que, no meio disso, eles queriam tanto desviar o olhar e não se encararem, porque estavam com raiva um com o outro, que no meio dessa passagem, eles bateram com a cabeça um com o outro. Porque queriam tanto desviar o olhar um do outro, que olharam para baixo e seguiram em frente. E aí, seguindo em frente, eles bateram de cabeça um com o outro. E aí, no meio desse contexto, começaram a rir e entenderam que era uma besteira muito grande o fato de que eles não deveriam se olhar, mas que deveriam se perdoar. E então resolveram os seus problemas e caminham juntos até hoje. É entender, querido, que em meio a divergências, nós somos irmãos em Cristo Jesus e fazemos parte de um mesmo corpo. E precisamos fazer com que esse corpo funcione muito bem. Aprender a perdoar, aprender a viver em paz uns com os outros. Porque assim como a graça é multiforme e atua de formas diferentes, podemos ser diferentes, pensar diferentemente e ainda assim buscarmos um mesmo propósito. Entenda que defender a fé em Cristo Jesus não significa que nós devemos nos comportar como advogados de Deus. Você está conseguindo entender isso? Preste atenção, isso é muito sério. Defender a nossa fé, defender os nossos princípios, não necessariamente significa que devemos nos comportar como advogados de Deus. Até porque a unidade, ela é bela aos olhos de Deus. E Deus se alegra diretamente com a união dos seus filhos. A unidade, ela é algo que atrai. Quando as pessoas olham para as nossas igrejas, quando as pessoas olham para nós, e nós fazemos parte, nós somos a igreja, porque somos corpo de Cristo. Quando as pessoas olham para nós, elas precisam ver dentro de nós, no nosso corpo, uma unidade, porque essa unidade é atraente. Se você percebe dentro de um ambiente, que dentro daquele ambiente, seja ele de trabalho ou de qualquer situação, é um ambiente que vive em constante conflito, em que não há resolução desses conflitos, você não quer se enquadrar dentro desse contexto. Se você chega dentro de uma reunião e está pegando fogo e todo mundo está discutindo, você quer sair. Opa, não vou ficar dentro desse ambiente não. A mesma coisa é o mundo quando olha para nós. Se nós não nos comportarmos como pessoas, como um povo unido, não faremos diferença dentro dessa sociedade. Escolha você o caminho que você quer escolher. Não vai fazer diferença se nós não andarmos em unidade. Se nós não andarmos ligados, unidos, vivendo em amor, como nós cantamos aqui. Se isso não acontecer, não faremos a diferença dentro das nossas sociedades. É impossível convidar o mundo ao arrependimento, se há arrependimento e paz, se nós estivermos em guerra. Abra sua Bíblia aí, em João 13, 34 e 35.
O maior peso do ensino é o exemplo. Você já reparou que na sala da maioria dos médicos, enfim, existem vários cartazes para que a pessoa não fume, e diversos exemplos de pulmões totalmente destruídos, mas na maioria das vezes, depois de um atendimento, aquele mesmo médico vai estar lá fora fumando. Por mais que ele te diga que não é bom, se ele faz isso, você não tem um exemplo ao ponto de fazer com que você pare. Ou seja, o maior peso do ensino é o exemplo. João 13, 34 e 35. Um novo mandamento dou a vocês: amem-se uns aos outros como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Entenda, como queremos fazer com que o mundo se arrependa? Como queremos fazer que Cristo seja conhecido, reconhecido como Cristo, o único e suficiente Salvador da humanidade, se nós não fazemos a nossa parte em amar uns aos outros e viver em unidade? Precisamos ampliar a nossa visão, mudar a nossa linha de raciocínio e entender que precisamos viver em paz. Precisamos diretamente amar uns aos outros como Cristo nos amou. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Não diz se você falar desse amor, não diz se você colocar um lindo versículo nas suas redes sociais, diz: se vocês se amarem uns aos outros, todos saberão que vocês são meus discípulos. Mas não fala de um amor hipócrita, não fala de um amor superficial, resumido a palavras, mas fala de um amor que implica diretamente em viver no meio de divergências de pensamento, mas ainda assim viver em unidade. Para a gente finalizar, não posso dizer que amo a Deus se não amar o meu irmão. Isso é bíblico também. Como posso dizer que amo a Deus sobre todas as coisas, a quem eu não vejo, se eu não consigo amar o meu irmão com o qual eu lido todos os dias? Não posso estar bem com Deus estando brigado com o meu irmão. Não posso ser perdoado por Deus sem perdoar o meu irmão. Não posso olhar Deus como um pai se trata um filho dele como meu inimigo. Isso me recorda uma música de um cantor muito conhecido, Fernandinho, que ele diz assim, ó: temos que ser um como o Pai em Cristo é. Temos que ser um para que o mundo creia que o Pai o enviou. Para que o mundo seja liberto das amarras do maligno, nós precisamos ser um, unidade, paz, e declarando diretamente que amamos uns aos outros. Amém? Se coloque de pé nessa noite. Queridos, essa palavra, ela vem diretamente nos confrontar em tempos de caos, em tempos onde o discurso de ódio tem sido propagado, porque muitas pessoas, inclusive pessoas se dizendo cristãs, não conseguem perdoar o seu irmão, não aprenderam, não atingiram um grau de maturidade para entender que é importante amar, independente das ideias divergentes, e que precisamos viver em unidade. Precisamos entender que Deus se move onde há unidade. Uma só fé, um só batismo, um só Senhor. Precisamos aprender a lidar com as diferenças, suportando os nossos irmãos em amor. É dando suporte, mas também aguentando,
que ele não tenha talvez o seu pensamento, mas que assim como você, ele também foi alcançado pela graça. E o que é graça? A graça é o favor que você e eu não merecemos, mas que Deus derrama sobre as nossas vidas. Muitas vezes nós nos julgamos merecedores de uma graça, quando na verdade isso não cabe a nós. Isso cabe a Deus. E a graça que não me transforma, essa não me serve, porque eu preciso vivenciar uma graça que transforma a minha vida por completo, ao ponto de ver o meu irmão e perceber que em alguns momentos ele vai ter, na verdade, um erro diferente daquilo que eu tenho, que é tão falho quanto eu, mas que ainda assim é possível vivermos e andarmos em unidade. Deus está falando para cada um aqui nessa noite, que precisamos rever os nossos conceitos sobre o que diz respeito a viver em unidade. Porque se nós queremos ser perdoados por Deus dos nossos pecados, nós precisamos perdoar o nosso irmão. Para que o mundo entenda que somos de fato enviados por Deus para falar desse amor, precisamos viver em paz e precisamos viver em unidade. Feche teus olhos e reflita em cima disso. Somos corpo, e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família vivendo um compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão, eu preciso de ti, querido irmão. É entender que de verdade nós somos um corpo e nós precisamos um dos outros. Perdemos o equilíbrio se nós tivermos o nosso braço arrancado, porque nós precisamos dos dois braços. Entendendo isso com o contexto de corpo, nós precisamos uns dos outros. Não podemos andar separado. O nosso corpo não vai funcionar bem se a nossa perna não estiver diretamente ligada ao nosso corpo. Não tem como eu deixar a minha perna ali e andar perfeitamente aqui. Não tem como viver um contexto de divisão. Se nós somos um corpo, nós precisamos trabalhar todos, cada um na sua função, em prol de um propósito maior. E você, querido, foi gerado com um propósito. Você foi gerado com um propósito, e esse propósito precisa ser cumprido. E para que isso aconteça, nós precisamos mudar, ampliar o nosso conceito como igreja e deixar cair por terra a divisão, para que haja unidade onde Deus se move. Deus quer fazer grandes coisas através da sua vida. Para isso, ande em unidade com o seu irmão, ainda que você pense diferente dele. Para isso, busque viver em paz com os seus irmãos, independente das diferenças. Busque perdoar o seu irmão em meio às faltas dele contigo, para que todo mundo creia que o Pai nos enviou. Que sejamos igreja
que façamos a diferença neste tempo, através da unidade, para que este reino prevaleça, avance, cresça e que vidas sejam transformadas. Receba essa palavra nessa noite, em nome de Jesus. Senhor Deus, nós te louvamos mais uma vez nesse lugar. Nós te agradecemos por tudo que aqui foi falado, ministrado. Mas que, Senhor, não sejam as minhas palavras que façam a diferença, mas que seja a tua atuação, a atuação do Espírito Santo, através daquilo que nós lemos aqui, que é a tua palavra, Deus, e que isso faça a diferença em nós, que a tua graça a cada dia, o favor que nós não merecemos, venha nos encher, nos transformar e fazer com que o mundo entenda que somos um povo unido em ti, ó Pai. Somos um povo que se levanta como igreja para fazer a diferença e que queremos fazer com que o teu reino avance e seja estabelecido a cada dia mais. Para isso, ó Deus, o desejo do nosso coração é que vivamos em unidade, que tudo aquilo que o inimigo tem colocado, Senhor, para poder haver divisão nas nossas igrejas, que venha cair por terra, na autoridade que há no nome de Jesus. Na autoridade do nome de Jesus é que eu declaro sobre a nossa igreja, sobre a Igreja Batista Memorial, declaro sobre o povo de Deus na face da terra, que caia por terra toda tentativa do inimigo de divisão, e que sejamos de fato um povo que prega a tua palavra com respaldo, porque vivemos em unidade. É o que eu declaro sobre as nossas vidas, sobre a nossa igreja, sobre a nossa nação, sobre o teu povo que se chama, Senhor, pelo teu nome. Que venhamos a cada dia nos humilhar, orar, buscar mais a tua face, que possamos nos converter dos nossos maus caminhos, que o Senhor dos céus nos ouça, perdoe os nossos pecados e sare a nossa terra. É o que te pedimos, ó Deus, nessa noite, crendo que o Senhor ouve as nossas orações, no nome de Jesus, que é poderoso, que vive, que reina para todo sempre, é que nós oramos. Amém. Queridos, tenham um decorrer de semana abençoado. Que Deus seja contigo. Amém? E que essa palavra tenha transformado a tua vida nessa noite. Deus abençoe.